aquela região do Mar Mediterrâneo, né, que faz o elo entre o Oriente e o Ocidente, vai ser tomada pelos turcos otomanos. Então, os turcos otomanos, eles vão fechar o Mediterrâneo, né, e vai proibir o comércio entre o Oriente e o Ocidente ali. Então, eles monopolizam aquele comércio. Então, os europeus, eles precisam encontrar novas rotas. E aí, então, Portugal é pioneira nisso, né? Por quê? Porque já vem investindo na construção de embarcações, de navios, né? E tudo mais. E então, ela se lança, né? A essas descobertas marítimas. Lembrando que essas descobertas, elas ocorrem em torno ali ao redor ali do continente africano, né? Eles não avançavam além mar, porque havia, né, ainda a concepção de que a Terra era plana, né, que eu já várias vezes nas minhas aulas eu falo isso para vocês, né, que devido a essa ideia, engraçada, essa ideia parece tão recente hoje em dia, né? Bom, mas deixa pra lá, isso é assunto para outro momento. Enfim, então não avançavam. Então eles rodeavam ali o continente africano, foram rodeando, né, o continente africano e estabelecendo então colônias ali no continente africano, né? Tudo bem? Até aí? Beleza. E Espanha, como eu disse para vocês, a Espanha, então, é esse segundo reino, esse segundo estado monárquico que se consolida, né, como eu disse, na figura, né, de Isabel e Fernando, que são Fernando, o rei de Aragão, e Isabel, a rainha de Castela. Os dois têm uma história muito linda, né, de amor e ódio, né? Fernando não era flor que se cheirava, mas eles têm uma história muito bacana, né? E então eles se unem em defesa aí do reino, né, de Aragão e Castela. E em 1492 você tem então a expulsão definitiva desses árabes, tá? Tomando então o reino de Granada, então incorporando a região de Granada ao grande reino de Castela e Aragão, que posteriormente se tornará então a Espanha, tá? E em 1492, nesse mesmo ano, surge um personagem principal aí, né, nessa história toda, que é Cristóvão Colombo, que era um genovês, né? Saiu então ali da região da Itália, imbuído, né, do seu idealismo, né, literário, das leituras e dos estudos que ele havia feito, e defendendo a tese de que, peraí, não, a Terra não é plana, a Terra ela é redonda, né? Então ele não acreditava muito nessa ideia e começou a questionar, né, essas ideias. E então ele vai encontrar esse apoio aonde? Com a rainha Isabel. Na série também mostra, né, esse momento de encontro, né, entre Colombo e Isabel. Interessante que Colombo ele tenta levar esse projeto para Portugal, mas na época o rei, acho que era Afonso, o rei Afonso, ele não dá muito crédito, tá entendendo? E aí Colombo, não, já que você não tá se importando muito, vou até Castela, né? E lá também ele encontra uma certa resistência, principalmente porque Isabel, ela estava muito preocupada com as batalhas que ela vinha enfrentando, né, com os muçulmanos. Então, assim, o reino estava gastando um bocadinho com essas batalhas, então ela não tinha muitos recursos para financiar essa viagem. Então, num primeiro momento, ele não vai ter esse apoio. Aí ele até pensa em ir para outras regiões, para levar esse projeto, né, para ver se alguém levava esse projeto seu a cabo. Só que, assim, aí um clérigo muito próximo da rainha, né, uma pessoa muito de confiança da rainha Isabel, de nome Fernando também, chega nela e fala, ele está indo embora. Esse clérigo é interessante porque ele não é ligado assim, ele é um cristão, mas ele, dentro do reino, ele vai ter um papel diferente do papel dos representantes da Igreja Católica de Roma.
É uma coisa muito legal. E aí ele chega na rainha e fala, ó, ele tá querendo ir embora, ele não vai ficar não. E aí ela vai até ele e fala, não, peraí, porque eu tô muito envolvida com essas coisas, me dá um tempinho, fica aqui que a gente vai conversar. E aí em 1492 eles conversam e ele então empreende essa viagem, tá? Pois bem, como é que se ocorre, né? Como é que ocorre esse processo, então? Então, esse momento em que Portugal chega, então, até o continente africano, já por volta do século XV, né? Quem era o rei? Era o rei Henrique, né? E à medida que ele ia chegando nas regiões, conquistando, né? Ia fazendo, obviamente, prisioneiros, tá? E esses prisioneiros... ele foi percebendo que essas pessoas poderiam ser, de certo modo, útil para ele, né? E aonde seria útil? Como escravos, tá? Então, o rei passou a destiná-los, então, ao trabalho escravo, né? A suprir uma mão de obra que praticamente não se tinha, né? Que estava paralisada devido à peste negra, tá bom? No século anterior, e por isso então inicia-se aí o tráfico, que vai ser a espinha dorsal do processo subsequente das descobertas. Então, veja bem, na ânsia de buscar novos caminhos para estabelecer um comércio com as Índias, o rei Henrique, e nós estamos falando de Portugal, tá? O rei Henrique, ele então, ele vai, quando as conquistas levam à prisão, né? A adquirir prisioneiros. E o que ele faz com esses prisioneiros? Transforma em mão de obra, né? Para trabalhar para ele, né? E principalmente, como está falando aqui, que a mão de obra estava escassa devido à peste negra. Então, em 1448, você tem o primeiro forte construído aí por Portugal, 1448, metade aí do século XV, tá? Que é chamada a ilha de Arguim, que ficava a 750 quilômetros do sul do Bojador, na África. Beleza? Então, aí o sul do Bojador, rapaz, nós temos que ver onde que né? 750 quilômetros ao sul do Bojador, na África, ilha de Arguim. Deve ser ali próximo ao Cabo da Boa Esperança. Nós temos que pesquisar, tá? Então, veja bem, esses escravos... Mas antes vamos voltar um pouquinho. Então, em 1492 você tem o descobrimento da América por Colombo. E em 1500 Pedro Álvares Cabral por Portugal. Mas como eu falei para vocês, Portugal já tinha estabelecido como moeda de troca os prisioneiros de guerra para trabalharem como escravos, tá? Então, veja bem, o açúcar ele é desenvolvido no Brasil a partir de 1530, tá? Então, o tráfico negreiro ele vai ser predominante nessas áreas produtoras de açúcar, é mão de obra, tá? É mão de obra, é um objeto, é um trator. O escravo é visto como um trator, tá? Foi visto já no século XV por Henrique e continua sendo visto. Os navios negreiros são chamados de tumbeiros, tá bom? Esses navios transportavam os escravos para cá e chegando aqui, os escravizados eram vendidos nos portos, então beleza? Leilões, né? E em pouco tempo eles já estavam trabalhando lá nos engenhos de açúcar, nas plantações de algodão ou fazendo serviços domésticos. Geralmente, quem fazia esses serviços domésticos eram as mulheres, tá? Um ou outro homem negro,
né, geralmente de boa aparência, tá, é que conseguia adentrar nesses serviços domésticos, mas a maioria era feita por mulheres negras. Muita coisa se explica, né, a partir daí. A expectativa de vida, pessoal, era bem baixa, né, devido aos maus tratos e às péssimas condições em que esses escravos viviam. Como eu disse para vocês ontem, né, os escravos que aqui chegavam, eles eram separados, né, apartados das suas culturas, das suas etnias. Então eles não vinham, eles vinham tudo misturado. Então você tinha bantos, iorubás, malês, né, tudo ali misturado. Por quê? Porque era até uma estratégia de modo a quebrar a unidade cultural, né? E assim eles não conseguiram então organizarem motins, porque é uma coisa interessante. Se você é só vocês pensarem o seguinte: vamos imaginar que vocês estão assim numa festa, tá? E vocês estão com o seu grupo, e aí de repente você some do seu grupo, beleza? E se vê com pessoas totalmente diferentes, né, de você. Então, assim, qual que é a sua reação? Ficar na sua. Você não conhece, você não sabe como é que é, né? E sem contar que a maioria dessas etnias africanas, elas brigavam muito entre si, então não se topavam, né? Então, aquele ali é uma... Não. Então, eles não tinham essa unidade. Então, isso era até uma estratégia, tá? Uma outra situação para a gente pensar também, que esses navios, quem ficava nas melhores condições no navio eram os portugueses, né? Que vinham para cá. E os negros, eles eram jogados, né, na parte inferior do navio. Geralmente essa parte era fechada, quase sem ventilação. Obviamente não tinha banheiro, não tinha nada, né? E geralmente eles ficavam nus, acorrentados aos navios. Muitos não resistiam, né, à viagem, não só por questões fisiológicas, né, mas de proliferação de doenças que ocorriam nos navios. Como eu disse para vocês, as necessidades eles faziam ali mesmo. Então veja bem, né, até a forma de conduzir esses escravos para cá é uma forma assim grotesca mesmo, né? Eles são assim animais, tá entendendo? São vistos como animais, não são vistos como pessoas. São vistos como animais. Animais a gente trata como? De qualquer jeito, né? Então eram tratados de qualquer jeito. Então deixava eles lá, fazendo as... Mal comiam. Acho que tinha uma merreca de comida por dia. Água, então, super escassa, né? E me parece que era eles tinham direito a beber um pouquinho por dia também. Então, assim, muitos não conseguiam resistir, né? E o que acontecia? Quando esses não conseguiam resistir, eles eram atirados ao mar, tá? Qualquer um que se rebelasse ali dentro, o destino era o mar, era a morte, né? Enfim. E quando chegavam aqui, essa situação piorava, né? Assim, eles usavam apenas a roupa que davam ali, né? Geralmente era uma calça, geralmente eles dormiam do jeito que davam mesmo. As senzalas eram ambientes, não tinham assim camas, não tinha nada disso, gente. Os negros geralmente dormiam acorrentados, né? Nos calcanhares, amontoados em chãos duro, né, em chão batido, em terra batida, em péssimas condições. Trabalhavam o dia todo sob severas punições. Então, isso é uma coisa bacana de se pensar também, sabe por quê? Porque é o seguinte, a nossa sociedade, o povo brasileiro, nós brasileiros, o povo, nós somos extremamente violentos, sabe? A violência, ela é algo entranhado